para me salvar. Ele veio à terra para salvar-nos de toda a escravidão, de toda a ação do demônio sobre nós, de toda essa ação da morte. Por isso, gente, que para nós cristãos, quando uma pessoa morre, nós não podemos ter a concepção que aqueles que não acreditam em Deus e que não acreditam na eternidade, eles têm. Para eles é o seguinte: morreu, acabou. Para nós não. Morreu, começou. Começou a vida plena. Começou a nova vida. Por isso que no livro do Apocalipse diz que lá não haverá mais choro. Não haverá mais morte. Não haverá mais escuridão. Não haverá mais trevas. Todos nós seremos um com Deus. Então significa que Jesus, quando ele assume essa carne humana nossa, para que essa carne ela seja, entre aspas, destruída na cruz, como está ali. E tudo isso acontece para que nós tenhamos a esperança de saber o seguinte: quando eu morrer, eu irei para o céu. E se seu pai morreu, ele foi para lá. E se sua mãe morreu, ela está lá. Se seu filho morreu, ele foi para lá também. E eles estão nos aguardando. Aguardando o dia em que o Senhor nos chamar para nós irmos ao encontro dele. Olha só o que foi que Jesus veio fazer. Vou falar de novo, brincando, mas é uma verdade. Ele não veio cuidar só do seu dedinho, não. Ele veio cuidar de você por inteiro. Porque ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que o Pai quer que todos se salvem. Quando alguém morre, nós não podemos ficar aqui blasfemando, brigando com Deus, dizendo por que o Senhor levou, o Senhor não deveria ter feito isso. Não, gente. Foi ao encontro do Pai. Porque um dia o Senhor destruiu a morte no Calvário. Claro que nós vamos ter saudade, como eu sempre falo. Não somos super-homens nem super-mulheres aí. Mas nós não vamos blasfemar contra o Senhor. É uma passagem. Ele veio destruir a morte. Ele veio dar-nos vida. Mas você poderia perguntar para mim assim, mas que morte é essa? Porque a gente acaba morrendo. Não é essa morte. É a outra morte. A destruição fatal. Ou seja, a ida para o inferno. Isso é uma grande morte. Nunca mais ver Deus. Sofrer por toda a eternidade. E o inferno não foi criado por Deus para nós. Foi para o diabo. Porque o diabo, quando ele erra, quando ele pecou contra Deus, ele pecou definitivamente. Não tem retorno para ele mais. E ele não quer. Deus continua amando, continua. Mas ele continua odiando a Deus. E ele não quer saber. Então o inferno foi criado para ele, não para nós. Então como o inferno não foi criado para nós, e o céu sim, Jesus vem para destruir tudo isso. Toda a obra do demônio. Versículo 17. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos que somos nós, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, não aos homens, mas nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Como é que o diabo nos pega? Na tentação. Como é que o diabo nos faz pecar? Pela tentação. Vamos supor que uma pessoa, ela ficou com raiva e depois com ódio de alguém.
o demônio, ele vai começar a tentar aquela pessoa dizendo assim, olha, mate-a. Para que ela tem que viver ainda? Lembre das coisas que ela fez com você. Está vendo como é que ele vai lembrando? Isso é a tentação. Se lembra daquele dia lá? Aí toda vez quando você encontra aquela pessoa, a tentação faz com que você lembre o que ela fez, para você aumentar a raiva, para você aumentar o ódio, e chegar a um ponto de ele dizer assim, mate, tira essa pessoa. Aí a pessoa vai e faz o que ele mandou. Ele está dizendo aqui, vejam, ele está dizendo que Jesus também, ele foi tentado. Quando nós pegamos lá Lucas 4, nós vemos Jesus sendo tentado. Jesus, ele foi tentado, mas ele não se deixou levar pela tentação. Então, Jesus, ele venceu a tentação. No Evangelho de São Lucas, no finalzinho da tentação, diz assim, que depois que Jesus venceu a tentação, o demônio iria tentá-lo em outras situações. Que outra situação foi essa? Por exemplo, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, que ele começou a suar sangue, que ele começou a ficar que ele entrou naquela agonia e naquele pavor. Pai, afasta de mim este cálice. Ali, o demônio está tentando ele, para que ele não morra, para ele não nos salvar. E mais uma vez Jesus venceu a tentação. No capítulo 12 de São João, também no versículo 27, quando Filipe vai contar para Jesus que os gregos estavam procurando, Jesus também entra ali, vai dizer que Jesus entrou numa agonia. É como se ele ficasse com medo, porque ele começou a perceber que estava chegando o momento dele morrer. Ele estava sendo tentado. Aí ele dizia assim, mas eu vou ou não vou? Mas foi para isso que eu vim. Então se foi para isso que eu vim, então eu vou. Mais uma vez ele vence a tentação. Agora, o que é que o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui no final? Tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer agora os que sofrem a tentação. Jesus, ele passou também pela tentação, ele venceu a tentação, ele sabe o que é a tentação, e agora, ele, como sumo sacerdote que está diante do Pai, rezando por cada um de nós, e que já aconteceu no sacrifício, quando ele se coloca entre o céu e a terra, para nos salvar derramando sangue, agora ele sabe o que é a tentação. E ele quer socorrer você na tentação. Eu não sei que tipo de tentação você vive, você passa. Tem muita gente que está sendo tentado na fé. Eu acho que não existe tentação maior do que essa, viu? Eu penso, isso aqui é coisa minha. Eu acho que não existe tentação maior do que a da fé. Eu sei que todo mundo tem gente que só pensa na tentação, na questão da castidade, só pensa na tentação, talvez, na questão do amor ao irmão, que isso aqui é importantíssimo também. Talvez a sua preocupação seja somente na tentação da traição. Mas não tem tentação maior do que a da fé. Por quê? A tentação da fé que eu estou dizendo, contra a fé, ela é grande.
Porque o que é que o demônio quer se não tirar você de Deus? Aí sabe como é que ele faz? Está vendo? Que desconsideração de Deus para com você, levou seu filho, não foi? Ele era tão bonzinho. Você vai ficar com ele ainda? Levou seu filho. Olha o que foi que ele fez com você. Levou sua mãe, você gostava tanto dela, né? Olha, não vai mais não. Não vai mais para a missa, não. Ele é injusto com você. E afinal de contas, você fez tanta coisa por ele, não foi? Você trabalhou tanto para ele. Ele poderia ter me tentado da seguinte forma. Imagine, você acha que o demônio não vai querer tentar um padre na fé? Se ele destrói o padre na fé, ele destrói as 30 comunidades do padre ali, ó. Ele pega o padre na fé. Imagine um sacerdote que passa a não acreditar mais que Jesus Cristo é o Senhor, que ele tem o domínio de todas as coisas e vai afastando. Você acha que quando eu estava ali no hospital com meu pai em cima da cama, naquele leito do hospital, com aqueles tubos, aquelas coisas, que primeiro colocou na boca e depois fura aqui e coloca aquele aparelho para ele respirar, e eu ali olhando, você pensa que o tentador não vem e diz assim, olha que situação está o seu pai? Você, Padre José Augusto, faz tanta coisa. Você vai continuar